vou ler um texto aqui para vocês, que é João 3:16. O que está escrito em João 3:16? Com a mão levantada. Tal maneira que deu seu único. Crê a vida eterna. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, o amor de Deus. A gente está esquecendo de João 3,16 na igreja. Nós precisamos falar disso, do amor de Deus. Esse versículo está incluído num contexto, no capítulo 3 de João, quando Nicodemos, um príncipe dos judeus, vai de noite falar com Jesus. E ele vai falar com Jesus, pastor Daniel, acerca da salvação, meu irmão. E ele está curioso, ele está com vontade de ser crente, irmão. Fala para o irmão do seu lado, você está com vontade de ser crente? Fala para ele aí. O que você acha, Daniel? Pega esse microfone aí. Você está com vontade de ser crente, irmão? Eu me lembro no meu tempo que eu passava em frente da igreja. Eu me lembro até da igreja presbiteriana renovada, que eu, aqui da cidade, não era crente. Eu passava em frente da igreja e eu sentia, eu falava assim na minha mente: esses irmãos aí estão certos, um dia eu vou entrar dentro dessa igreja. Amém. Pastor, com vontade de ser crente. Irmãos, mas só a vontade da gente não basta. Precisa a vontade de Deus se unir, a vontade da gente, o querer de Deus, a vontade de Deus, o desejo de Deus de salvar a nossa vida. Ô pastor, eu quero falar de salvação. É com a gente mesmo, irmãos. E o pastor falando aqui, ó, Nicodemos, ele era um cara que conhecia religião, mas ele não tinha experimentado ainda a salvação, irmãos. Não adianta você conhecer de Bíblia se você ainda não experimentou Jesus. Aquela noite ele foi lá para experimentar, irmãos. Naquela noite ele foi lá para sentir o que é salvação. Ei, nós, irmãos, estamos aqui porque nós já sentimos essa salvação. É verdade, Deus. E mais do que isso, agora que nós sentimos isso, nós podemos manifestar a salvação de Jesus. Aleluia! E o Nicodemos, irmãos, ele estava com sede de Deus. Interessante que nós saímos na madrugada. E o Nicodemos foi de madrugada, de noite. Jesus. O fato de ser de noite mostra exatamente o perfil, o sentimento, a mente, o coração de alguém que vive em trevas e está pedindo que raia a luz sobre a sua vida. E ele vai de noite, e Jesus não poupou Nicodemos. Jesus foi fundo no assunto, irmão. Jesus foi falando para ele que ele precisava nascer de novo. Aí deu um nó na cabeça do irmão lá, deu um nó na cabeça dele. E diz o texto ainda aqui no versículo 17, porque o texto está dizendo: porque Deus amou o mundo. Irmãos, esse mundo não é apenas o globo terrestre, não é apenas a terra aí, de qualquer maneira, mas é a humanidade. Deus amou a humanidade de tal maneira, irmãos, a maneira é tal. Eu fiquei pensando nessa expressão. O que é a maneira tal? É assim, inexplicável. É de tal maneira que ele fez uma palavra que não é atribuída a Deus. Ele fez loucura. É um amor tão intransponível, gente, de tal maneira que ele doa. Irmãos, olha o valor do dar, de doar, que deu o seu único filho. Aleluia. Olha para mim, presta atenção. Deus deu o único filho para ter vários filhos. Para ter vários filhos.
está aqui, eu e você. Nós somos transformados filhos, nós não éramos, irmãos. Jesus nos trouxe para o Pai, para sermos transformados filhos, né? Seu único filho, para todo aquele que nele crê. Olha aí, foi doado para aquele que, se ele chegasse, acreditasse nele, para aquele que acreditasse nele, não perecesse, pastor Daniel. Amém. Que não ficasse sem vida. Pastor, esses dias eu estava conversando com alguém e falei assim, ó, a Bíblia, irmãos, é um livro de oferta. Para pensar. A Bíblia é um livro de oferta. E mais, irmãos, uma oferta de Deus. É a maior oferta que alguém pode dar. Deus, Ele deu o que Ele tinha de mais precioso, irmãos, de mais importante. Irmãos, e nós não temos valor sem Jesus, mas com Jesus o valor é inexplicável, porque o sangue de Jesus é valioso. E a tal maneira, irmãos, eu gosto dessa expressão, tal maneira. O pastor falou aqui, tal maneira. Irmãos, que tamanho é esse? Que tal maneira é essa? Porque a gente fica tentando entender, na hora que o escritor, que o Espírito Santo está falando ali para o escritor, e ele está escrevendo, e ele tenta mensurar o amor de Deus, e daí, irmãos, ele fica tentando achar palavras para mensurar esse amor. Glória. Qual é o tamanho do amor do Senhor por nós? E daí ele fica tentando medir e achar, e de repente vem a única palavra para ele, porque ele pensa, o amor de Deus é do tamanho do quê? O amor de Deus é do tamanho do planeta, é do tamanho da Via Láctea. Não tem como mensurar. O tamanho do amor de Deus é de tal maneira, não tem como medir, não tem como explicar. O que nós podemos dizer é que o tamanho do amor de Deus é a oferta que Ele deu, que foi o seu Filho Jesus. Esse é o tamanho do amor de Deus. Tamanho. Mas esse amor, para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna, irmãos. Para não perecer, precisava doar o seu filho. Aí o versículo 17 diz assim: porque Deus enviou o seu filho ao mundo para que ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não quer condenar você, irmãos, mas Deus quer salvar. Aleluia! Nós, os crentes, não condenamos ninguém, irmão. Nós não julgamos ninguém. Jesus não veio julgar você. Jesus não veio julgar o seu tamanho do cabelo. Jesus não veio julgar o que você come. Jesus não veio julgar o que você bebe. Pelo menos não ainda. Quando Ele veio para salvar, para não perecer. Claro que a gente vem como está e não permanece nessa vida que a gente veio. Jesus veio para salvar, nos tirar desse ambiente. Nós vamos caminhando para o final, irmãos. Por isso a nossa mensagem hoje é sobre a manifestação do amor de Deus. É manifestação do amor de Deus. Deus, olha para mim, ó. Deus não sente amor. Fala comigo. Deus não sente amor. Fala. Deus não sente amor. De novo. Deus não sente amor. Deus não sente amor. Pastor, Deus não sente amor, pastor Daniel. Aleluia. Porque Deus é aleluia. Deus é amor. Ele não sente amor. Ele é amor. Glória a Deus. Ele é amor. Ele é. Irmãos, e isso está mostrando para mim e para você que é a essência de Deus. A essência de Deus é amor. Ele não sente amor. É como se eu dissesse assim para você: qual é a essência de uma flor? O seu perfume. A essência de Deus é o que Ele é. Ele é amor. Essência significa a própria existência. A própria existência de alguém, de uma pessoa ou da pessoa de Deus é amor.
É isso que constitui aqui, irmãos, a natureza de Deus. Então, gente, não foi com sentimento que Deus amou o mundo, foi com a sua essência. Aleluia. Não foi com sentimento que Deus amou você, porque você estava chorando no cantinho, porque não ganhou o celular. Não foi com sentimento que Deus viu você porque você apanhou do marido. Não foi com sentimento porque você está viúva, está sozinho, está abandonado, está solteiro. Não foi por sentimento. Irmãos, Deus te ama com a sua aleluia, essência. Glória a Deus. Esse é o amor de Deus para a gente. E Nicodemos entendeu isso. Sabe, irmãos, tem essa expressão aqui no texto, pastor Daniel, agora capítulo 3 ainda, verso 3, que Jesus vai dizer assim, ó: Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer, fala comigo, não nascer, fala, irmão. Não nascer. Então, interessante que é não nascer de novo. Aí tem o verbo não nascer, né? Quem não nasce não pode ver. Aí eu estava olhando aqui, o pastor Daniel fala assim: nascer e ver. Para ver o reino de Deus, precisa nascer para o reino de Deus. E agora, irmãos, esse reino de Deus para ser visto, como é que a gente vê o reino de Deus? Ver o reino, entrar no reino. Aí diz aqui o verso 5, ó: Jesus respondeu para Nicodemo: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, irmãos, tem a ver com nascer, ver, para entrar no reino. Aleluia. De Deus. 3 situações. Irmãos, pastor Daniel, eu fiquei olhando isso aqui, fiquei assim, ó, olhando assim, até apontei aqui: nascer não é literal, irmão. Nicodemos entendeu que ele não podia entrar de novo na barriga da mãe, voltar a ser criança. Então não é literal. Então nascer, irmão, é um estado. É um estado, pastor Daniel, de nascer. Mas eu vou explicar para você o que eu intuí, o que eu coloquei dentro do meu coração, essa ideia de um estado. Irmãos, ó, água é H2O, não é? Mas ela aparece em três estados. Vou começar: sólido, líquido e gasoso. Eu comecei com esse direcionamento pelo seguinte: o estado sólido, eu vou falar assim, ó, está aparecendo comigo em você: frio, petrificado. Mas pastor, no estado líquido, está aparecendo com a alma, já está mais emocional, já está mais emotivo, já está quebrantado, porque o gelo derreteu. Irmão, olhe para mim, no estado gasoso, irmão, já está aparecendo que a coisa é espiritual, já está leve, já está flutuando. Então, irmãos, mas a água não deixou de ser água, ela só está vivendo estados diferentes. Você não vai deixar de ser gente quando você vira crente. Você só ativa o estado melhor, que é o estado da sua vida espiritual, para adorar, servir a Deus, nascer, ver e entrar no reino de Deus. Glória a Deus. E olha, irmãos, e olha que coisa interessante: se não nascer da água e do Espírito, não entra. Se não nascer da água e do Espírito, não entra no reino de Deus. Aí Jesus vem e fala assim, ó: eu sou a porta. Eu sou a porta. Então, para você entrar, você tem que passar pela porta. Quando você nasce da água e quando você nasce do Espírito, você entende Jesus, e você sabe que Ele é a porta, Ele é o único, Ele é a única, Ele que é a porta. Não existe outra porta, não existe outro caminho, não existe outra verdade. Só Ele é a porta de entrada para o reino de Deus. Só Ele é, só Ele é, só Jesus é a porta. Fica de pé, irmão. Levanta as duas mãos para cima, fala alto e fala forte 3 vezes. Fala assim: porque Deus
que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma salva de palmas glorificando